Oi, eu sou o Enrido e esse vídeo vai ser o vídeo em que eu vou responder perguntas que vocês mandaram. Eu confesso que eu fiquei um pouco nervoso, porque eu achei que vocês iam fazer pergunta pessoal, que eu não curto, mas só foi pergunta técnica, algumas capciosas. Galera, algumas perguntas eu fiquei tipo, gente, vamos pegar leve. Mas tudo bem, vou respondê-las, ou tentar responder. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Primeira coisa, eu já tentei fazer esse vídeo de responder perguntas 2, 3 vezes, tá? E pra deixar uma coisa bem clara, vai ter agregador verbal, vai ter pigarreio, vai ter... Não tô com rinite, então não vai ter puxada de nariz, mas enfim, eu não vou editar o vídeo, eu vou tentar mandar assim mesmo, tá? E nas 3 vezes, gente, eu não sei o que aconteceu, esse inscrito aqui tava em 540, eu acho. Aí ontem eu tentei gravar de novo, tava em 610. E hoje tá em 732. Galera, muito obrigado pra todo mundo que tá se inscrevendo e que tá compartilhando. Eu não sei, me falaram que foi porque o Porto respondeu orientação marxista e por algum motivo meu nome surgiu também e o pessoal começou a se inscrever. Então, na verdade, o agradecimento se dá pra primeira pessoa que me recomendou o vídeo de orientação marxista, que eu até achei que não ia responder, mas acabei respondendo. Então, a você, pessoa que indicou, obrigado. E a todos que também se inscreveram, muito obrigado. E a você que compartilha, obrigado. E a você que veio responder aqui me chamando de otário, obrigado também. É isso aí. E se você vê que não gosta do canal, se inscreve, que é pra não perder a chance de me chamar de otário no primeiro momento. Tá? Tu vai ser o primeiro a me chamar de otário. Eu acho que é uma boa ideia se inscrever. Então, obrigado mesmo. Cara, eu sempre falei sobre 1000 inscritos, etc. Pô, estamos em 73%, é bastante coisa, assim. Então eu realmente estou bem feliz, estou genuinamente feliz, acho que tá perceber até pelo tom de voz que estou realmente muito feliz. Então é isso aí. O vídeo de hoje, ele vai ser sobre eu respondendo perguntas, conforme eu comentei. Mandei no Twitter. Engraçado, o pessoal geralmente manda DM pra mim perguntando coisas. Quando eu pedi pra mandar pergunta, só teve uma pessoa no Twitter, só uma pessoa mandou pergunta e ninguém mais falou mais nada. Ninguém mandou uma DM, nem nada. Então, pra não ficar vazio de perguntas, eu resolvi puxar algumas que eu já respondi pessoalmente, mas que eu achei interessante responder aqui. Então, vamos ao vídeo, galera. Vamos ao vídeo. Primeira pergunta que eu responder vai estar aqui no Twitter. Vai ser o do Daniel. Daniel Apriori. Cara, eu perco tudo com esse nome, muito bom. Daniel Apriori, tá? Daniel, categoria da mente. Vamos lá. Daniel Apriori, ele fala o seguinte: olha, você fez um post há muito tempo atrás afirmando que o poder de compra da moeda vem da produtividade e quantidade. Algo assim. Por que você acha isso? E aqui ele mandou meu tweet com a foto antiga. Saudade dessa foto, hein? Era muito mais bonitinho, mas enfim. E é onde eu falo que realmente a queda de inflação naquele momento ela era resultado também da alta produção de combustível, né, de petróleo, que os seus derivados eles estão presentes em todos os setores da economia. Então toda a estrutura de produção vai estar o petróleo ali. Então isso ajudou bastante a ter uma pressão deflacionária, né? E a justificativa é bem simples. Só que para justificar eu preciso fazer um negócio. Como é que eu vou fazer isso agora? Aqui, achei. Achei. Eu vou precisar do Paint, porque eu fiquei em recuperação em arte, mas vai ser mais fácil de responder aqui. Primeira premissa que justifica o meu argumento é uma premissa misesiana de que a experiência é a matéria-prima para nós seres humanos e que na ação propositada nós consideramos experiências para então, a partir de nossas categorias mentais, podermos, por exemplo, elencar causa e efeito, por exemplo, e agir propositalmente na expectativa de atingir o fim. Tanto é que a gente age porque a gente tem a expectativa de atingir o fim. Se a gente tivesse uma expectativa de não atingir o fim, a gente não agiria. Então, se você agiu, é porque no fundo, tu tinha esperança. E esse barulho foi eu recebendo e-mails. Então, bom, basicamente é isso. Vamos então à minha justificativa. Primeiro, experiência é importante. Ela pode vir a mudar. Então, pode vir a mudar a forma como o indivíduo ordena seus objetivos, sua preferência de objetivo. Então, por exemplo, objetivo A, objetivo B e objetivo C. Então, ele prefere A do que B e prefere B do que C. Tá? Então, essa aqui é a escala de objetivos do indivíduo. Só para vocês entenderem o início do meu argumento para chegar no corolário que eu quero chegar. O que acontece é o seguinte, vamos supor agora que o objetivo A depende do recurso X e o objetivo B depende do recurso Y, que parece um X. Agora sim. E o recurso C depende do recurso Y. YZ. Meu Deus do céu, gente! Eu esqueci o alfabeto, mas enfim. X, Y, Z. Então, vamos supor tudo isso. O
que acontece é o seguinte, quando o indivíduo ele estrutura essa linha aqui de ordem de fins que ele quer alcançar, ele considera, por exemplo, nesse caso aqui dos recursos, a escassez dos recursos. Então, por exemplo, se eu entendo que todos os recursos são recursos abundantes, eu não tenho por que dar preferência para um dos meus fins. Então, os meus fins estarão organizados dessa forma e assim não mudarão, a não ser que eu decida mudar, enfim, por algum motivo específico que pode me afetar. Então, um evento externo mudou. Mas, enfim, vamos desconsiderar isso também. O que acontece é o seguinte. Suponhamos que recurso X é, por exemplo, sei lá, algo que você sempre compra, leite, tá? Então, recurso X é leite, botar L de leite. E Y é água. Você geralmente compra você geralmente age A, que seria comprar leite, porque você sabe que água você vai ter, o Y você vai ter ali. Agora imaginemos o seguinte, imaginemos um estado de calamidade pública em que a água ficou muito escasso. Acabou assim a água, então é bem raro ter água. Por conta disso, você vai absorver essa experiência e pode acontecer do objetivo B trocar de lugar com o objetivo A, por conta da escassez. Porque os elementos empíricos afetam a nossa decisão, porque a gente compreende o mundo de uma forma, a gente observa o mundo de uma forma, e nós elencamos as nossas preferências também em formas temporais, ou seja, eu posso querer, eu geralmente compro leite e depois eu compro água, mas se eu sei que a água é muito mais escassa, então eu vou primeiro atrás da água e depois eu vou atrás do leite. Tá? Então pode acontecer, por exemplo, esse tipo de coisa. Então a escassez externa afeta como a gente decide nossas decisões. Isso é bem simples. Então ficou claro isso aqui, eu acho que ficou bem claro isso daqui. Por que eu estou falando disso? Porque o preço ele é um fenômeno de divisibilidade entre recursos, ou serviços e recursos, né? Mas enfim, vamos só usar o termo recurso para não ficar tão complicado. O preço ele é o resultado de um bem comparado com o outro. Então, por exemplo, é o exemplo que eu sempre trago. 1 litro de água vale 2 pães e 0,5 litros de água vale 1 pão. Então fica especificado aqui o preço. Mas, se num dado momento eu percebo que água ou pão, enfim, está muito mais escasso um comparado ao outro, eu vou dar uma determinada preferência maior para um recurso. Eu posso, na verdade, dar uma preferência maior para o recurso, isso não é exato. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque o preço nas economias complexas são determinados via moeda. Então, se eu tenho R$2 e eu compro sempre leite com R$2, eu entendo que R$2 vale 1 litro de leite. Mas, se do nada o leite ficou muito, muito escasso, existe uma demanda muito grande, eu entendo, e se eu preciso muito de leite, eu entendo que eu vou valorizar mais o leite do que mais moedas que eu tenho. Então, por exemplo, posso até abrir mão de R$5 por leite, tá? Fenômeno do preço, que é básico. Porém, imaginemos o seguinte, imaginemos agora que leite ficou super abundante, então tá todo mundo produzindo leite, não tem mais onde enfiar leite, e enfim, tem muito leite. Bom, tu vai considerar essa informação e pode ocorrer de você, por exemplo, não, eu não quero abrir mão dos meus R$2 aqui. Tá todo mundo querendo vender o leite pelo meu dinheiro. Eu vou dar menos. Ou vocês baixam o preço, ou eu não compro o leite de vocês. Então, basicamente é isso. Quando você aumenta a produção de um recurso, isso afeta também nos preços. Então, a produção ela afeta sim os preços. Porque você, na sua escala de valores, se você tem essa informação, obviamente, na sua escala de valores, você então elenca alguns fins de forma mais preferencial do que outros. Então, nesse caso, você preferiria, por exemplo, apenas abrir mão de R$1,50 ou R$1 até pelos leites do que simplesmente continuar nos seus R$2. Então, a produção ela também afeta o preço, porque o preço, novamente, ele é um fenômeno de divisibilidade entre dois recursos, tanto do leite quanto do dinheiro. O ofertante valoriza mais o seu dinheiro do que o leite que está dando, e você valoriza mais o leite do que o dinheiro que você está dando. É simples. Então, ambos comportamentos, tanto do lado dos ofertantes quanto dos consumidores, afetarão o preço. Então, basicamente, é essa justificativa de por que a produção ela afeta tanto o preço. Se ficou confuso, não tem problema. Eu já falei para sonhar disso aqui, não deve ter ajudado em nada. Mas, se ficou confuso, meu Deus, o que eu estou fazendo? Se ficou confuso, vocês me avisam, vocês comentam aí embaixo que eu faço um vídeo só sobre isso. Apesar, tá, que eu tenho muitos inscritos aqui no Medium só sobre moeda. Deixa eu ver quantos são. Deixa eu ver aqui rapidinho. Crítica de Mise. Ó, uma. Isso aqui eu falo sobre preço. Então eu abordo um pouco. Então vamos considerar duas. Não é só sobre moeda, mas falo sobre preço. Duas. Três, uma reflexão misena sobre a moeda. Aqui eu também falo um pouco sobre relação de preço. Uma, duas, três.
Gente do céu, achei que eu tinha mais. São só 3, gente. Eu achei que tinha mais, mas tem conteúdo interessante ali. Então fiquem à vontade para acompanhar lá no médio. Então, primeira pergunta respondida. Eu respondi quase a mesma coisa aqui pro Daniel a priori. E é isso aí. Vamos para a próxima pergunta. O Moisés Lindes 2. Não, na verdade é Moisés Lindes S2, eu acho. Será? Será com coração? Enfim. Ele perguntou assim. Conhece o canal Recapitulação ANCAP? Sim, eu conheço o canal Recapitulação ANCAP. E eu gosto da ideia do canal Recapitulação ANCAP porque é o seguinte. Ele tipo toca... ele não liga para essas rixas que tem entre o pessoal libertário e bota conteúdo lá sem ligar para esse tipo de coisa. Então, sabe, o X tem rixa com Y, não quero saber. A ideia de X e a ideia de Y são interessantes, eu vou colocar aqui. Isso é muito legal, porque deixa o movimento mais sólido intelectualmente. Eu particularmente gosto. Quem sabe um dia eu apareço lá, né? É uma sugestão meio capciosa, mas é uma sugestão. Espero que um dia eu apareça lá. Tu acha o Rafael Lima um ANCAP progressista? Aqui o bicho vai pegar, tá? Aqui o bicho vai pegar. Eu achei a pergunta dele bem capciosa, mas tudo bem. Eu, na minha visão, Henrido, eu não acho o Rafael Lima por praxis ANCAP, tá? Na minha visão, Henrido. Ele pode, por praxis, pode ter se estabelecido como minarquista ali, algo minarquista meio libertário ali, mas eu não acho que ele seja ANCAP. Eu acredito que o Rafael Lima produziu um conteúdo bom, conteúdo que introduz muito bem o libertarianismo. Isso eu tenho que, assim, ó, uma coisa que eu até comento, o Rafael Lima e o Miorin é uma coisa muito interessante, porque o Rafael Lima ele tem muito conteúdo, só que na minha opinião a qualidade é um pouco baixa, mas ela é muito converte muito fácil, porque a forma que ele coloca é muito boa. E o Miorin, por exemplo, o conteúdo dele, ele produz muito conteúdo bom. Eu acho assim, cara, teve um dia que eu fiz um debate e o Miorin mostrou que domina muito bem a teoria marxista. Então, o que o Miorin leu, eu tenho certeza que ele domina pra caramba. Só que às vezes a forma como ele expõe não é tão agradável para algumas pessoas. E forma e conteúdo são, na minha opinião, tem que ter um equilíbrio. E eu tô comentando isso porque o Rafael Lima, ele produz muito conteúdo e converte muitas pessoas, porque a forma que ele coloca é uma forma interessante. Porém, o conteúdo acaba tendo uma qualidade um pouco inferior. E, por exemplo, o vídeo dele sobre bens públicos. Se for falar sobre bens públicos, tem que falar sobre o bem público na ótica mainstream, querendo ou não. Tu pode fazer uma crítica, enfim, é válido, eu também faço, mas tem que estabelecer perfeitamente. Eu, por exemplo, um dia cheguei na faculdade. Ah, gente, Rafael Lima fala da universidade, tá? Rafael Lima é comentado na universidade. Eu ouvi do Rafael Lima, eu já conhecia ele, como o mágico do YouTube. Eu não sei se vocês veem assim, mas o pessoal lá da faculdade chama ele de mágico do YouTube. E o meu professor falou assim: aquele mágico lá do YouTube, o Rafael do Ideias Radicais, ele foi fazer um vídeo dos bens públicos e eu não curti. Meu professor falando. Meu professor falou que comentou, e de fato fui lá, o comentário do meu professor tava lá. Ele realmente falou do Rafael Lima. Então, na minha opinião, ele tem essa capacidade de converter facilmente as pessoas, e eu acho bem interessante. Porém, ele uma hora teve que cessar em alguns conteúdos e ser mais, como eu posso dizer, acessível para outros conteúdos, para, por exemplo, chegar em algumas pessoas mais liberais, por exemplo. Então tem algumas coisas que, na minha opinião, pelo que eu vejo, eu posso estar extremamente errado, me perdoe se estiver errado, se o Rafael Lima ver esse vídeo em algum momento da vida dele e estiver errado, me perdoe. Mas eu vejo que ele tentou ampliar a base dele, então ele restringiu algum conteúdo que ele faria e estabeleceu outros conteúdos, só que acabou ficando um conteúdo mais liberal. E as ações que ele faz também é uma questão mais liberal, querendo ou não, né? Eu, por exemplo, já fui no evento dele em que ele trouxe lá o Bruno Souza, etc., para falar sobre essa questão mais política. Então, por praxe, na minha opinião, por praxe, atualmente Rafael Lima ele não é ANCAP, muito menos progressista. Muito menos ANCAP progressista, no caso. Praxeologia intuitiva. Aqui eu perguntei para ele o que seria intuitivo, porque eu não sei se é tipo o senso comum de intuitivo. Tipo, não, praxeologia é psicologicamente autoevidente, como diria Hoppe. Ou se é tipo intuitiva no sentido epistemológico diferente que eu desconheça. Então, como eu não sei qual que é, eu não vou responder. Eu acho que seria injusto responder. E ele perguntou uma coisa muito interessante que eu quero falar aqui para vocês, ó. Mais uma, qual a ideia ANCAP que você rejeita? Eu, por exemplo, ainda não engoli vender tutela de crianças. E, bom, tem uma ideia ANCAP que eu não curto muito. Na verdade, não é a ideia ANCAP em si, é o corolário que as pessoas tiram dela
e como elas agem partindo delas como verdadeiro, que é a da liberdade de expressão. Meu Deus do céu, Henry do comunista! United forever in friendship and labor. Mas enfim, eu vou explicar. Liberdade de expressão defendo, e eu acabei de receber mais um e-mail, fatura da internet. Deixa eu fechar aqui. Vocês não estão vendo porque ele grava só a tela, mas enfim. Meu Deus, perdi minha linha de raciocínio. Tá. Liberdade de expressão. Eu defendo, eu ainda defendo, porque é o correto e não faz sentido ser contra a liberdade de expressão. Mas, moralmente, eu acredito que existem algumas coisas que você deva evitar de falar para não prejudicar uma relação social. Então, por exemplo, piada do mulher na internet. Gente, se eu fiz isso uma vez na vida, 2 vezes na vida, eu já me arrependi e eu não curto muito. Eu não gosto muito desse tipo de piada de mulher na internet. Uma, faça as mulheres do movimento. E vocês já namoraram com progressista? Vocês já namoraram com esquerdista? Não é fácil. Eu tive muita sorte que minha ex-esposa era ANCAP. Então, assim, é complicado. Então, não afastem as mulheres do movimento, galera. Não façam isso. Mas, enfim, esse tipo de comentário, por exemplo, mulher na internet, algumas piadas que são forçadas que afetam um grupo de pessoas, eu não curto muito. Uma, porque eu não gosto de hostilidade. Eu sei. Você deve estar pensando, como que o Endo não gosta de hostilidade? Ele só faz vídeo-resposta pro Renan e por orientação marxista? Ele só fica respondendo as pessoas? Eu faço isso, mas eu mando o vídeo, eu já vou dormir, porque senão eu fico nervoso, tá? E eu fico mais nervoso quando eu vejo, por exemplo, conteúdos deles, porque são bem agressivos, alguns são bem arrogantes, eu não gosto desse tipo de coisa. Mas enfim, eu não gosto muito de hostilidade. Então, pra mim, esse tipo de coisa, ANCAP eu não curto. Que é, tá, beleza, somos livres pra falar sobre o que quiser, então vamos tocar o botão do foda-se e falar muitos palavrões. Eu, por exemplo, acabei de falar um palavrão, não curto muito, mas tudo bem. Então, isso é uma ideia que eu não curto, mas eu também já sou tiozão já. Tá? Então, eu acho que é basicamente isso. Então, liberdade, só pra deixar bem claro. Liberdade de expressão. Deus do céu. Não para de vir e-mail! Meu Deus do céu, gente, já paguei tudo. Mas enfim, liberdade de expressão. Eu gosto. Eu acho top. Pô. Caraca, mano, não tenho dinheiro mais pra pagar boleto. Mas enfim, liberdade de expressão eu gosto, acho top. É o certo a se defender. Mas tem coisa que eu acho que a gente deve tomar cuidado ao falar. E, por exemplo, mandar boletos para as pessoas. Isso aqui é só boleto, gente? Isso aqui é só boleto? A net travou e tá me mandando boleto a derivas. Mas enfim. Eu acho que tem que tomar cuidado para falar algumas coisas para as pessoas. Mas liberdade de expressão eu defendo. Quero deixar isso bem claro para não parecer que eu não defendo liberdade de expressão. Não, você pode falar o que você quiser. Se você estiver falando besteira como as que eu comentei, eu vou defender sua liberdade de expressão. Mas eu vou dizer, cara, eu acredito que tu não precisava ter falado dessa forma. Bom? Vamos para as perguntas do YouTube. Cara, as perguntas do YouTube, nossa senhora, teve uma ali que é o do João OP. João OP, eu te trouxe pro canal e você me e você me manda uma dessas. Foi uma pergunta complicada. É uma pergunta sobre ética, todo mundo já sabe aqui no canal. Eu não falo sobre ética pelo motivo de eu não tenho justificativa o suficiente para defender algo. Então eu vou responder com o que eu sei, mas não vou justificar, tá? Que é uma situação bem confortável, né? É massa eu poder falar sobre uma coisa sem ter que justificar. É legal, é fácil. Eu me sinto os canais de esquerda agora. Mas enfim. Vamos lá. O Jaque comentou: economizar é bom mesmo que baixe consideravelmente o consumo. Consumo, no caso, seria o consumo. O que eu acho, Jaque, na minha opinião? Economia, ela é o resultado da gente agir propositalmente. Então, uma ação econômica, ela pressupõe que você tem uma finalidade para você. Se a finalidade é consumir tudo agora, no momento, economizar não faz sentido. Então, vê o que tu acha de você mesmo no longo prazo. Quero comprar um carro, quero comprar um imóvel, quero guardar dinheiro para aprender a investir, ou quero investir. Vê o primeiro que tu acha no longo prazo. A primeira coisa que você faz é um plano de longo prazo. Se você não consegue formular um plano de longo prazo e você é uma pessoa que vive somente o presente, não faz sentido. Mas se você cria um plano de longo prazo e você se atém a ele, economizar é importante. Porque chega no momento, se você vai ter recursos suficientes para adquirir as coisas à vista, se precisar, ou até mesmo parcelar, mas você vai ter um dinheiro em reserva o suficiente, e você pode executar plano de longo prazo. Além do mais, você pode alocar recursos, por exemplo, a outras coisas. Então, por exemplo, tu pode comprar tu pode abrir uma empresa com algum colega seu, uma oficina, algo do tipo, e começar a ter mais lucro ali, porque você não se importa tanto em consumir. Então depende muito do que você tem pra vida, tá? Minha resposta. O João OP, meu Deus, João OP, o que eu fiz pra você, João OP? Mas enfim.
Tem esse vídeo aqui do Visão Libertária, antiga Ancapsu, que basicamente defende o direito ao suicídio. Mas eu já tive algumas discussões no Discord do Cultura Libertária em que argumentaram que você não pode fazer... Eu não posso fazer isso. Você não pode fazer um contrato sem cláusula de saída, porque você não é dono de sua vontade futura. Por exemplo, você não poderia voluntariamente virar escravo ou, no caso, se suicidar. Um vídeo seu sobre isso seria interessante. A pergunta é, você pode fazer um contrato para te matarem? Eutanásia, no caso? E se não, quem é o criminoso? O morto ou os caras que mataram? Bom, vamos responder isso daqui. Minha opinião. Contrato de escravo, eu acho que é uma fraude. A pessoa pode literalmente sair em qualquer momento, que esses contratos precisam ter saídas. Mas pra mim parece uma fraude. Porque ela não é nem sobre vontade... Tá, é sobre vontade futura, querendo ou não. Porque você não sabe o que você quer e se você vai conseguir realmente... por exemplo, ofertar aquilo pro indivíduo, que seria o que ele pedisse, porque tu é um escravo, basicamente. Então, não faz sentido. Não faz sentido e acredito que seja uma fraude. Eu acho que seria seria algo técnico e impossível de se realizar no mundo dos contratos, tá? E eutanásia é muito mais difícil falar. Porque, por exemplo, você tá lá, você assinou. Não, quero que vocês me matem, caso eu venha ficar em coma. Aí meio que, sei lá, você ficou em coma mesmo, perdeu todo o seu nível de vontade e os médicos vão lá e executam sua vontade. Mas vamos supor que você acordou alguns segundos antes e se arrependeu. E agora? Não é mesmo? Os médicos obviamente serão respaldados em contrato, mas é uma coisa meio complicada de se fazer, tá? Eu acho que é um assunto muito delicado, eu não tenho capacidade epistemológica para responder isso, porque ética é uma coisa que estava me demandando tempo para estudar, eu estava mais interessado em estudar em economia, porque eu perdi muito tempo em economia, e eu acho que não consegui justificar agora. Mas, na minha opinião, contrato de escravo para mim não faz sentido, seria uma fraude, porque você não consegue provar, porque quando você faz um contrato, querendo ou não, ele tem que estar respaldado em verdades. Então, por exemplo, vou te vender batatas. E ainda tem os conceitos jurídicos, mercadológicos da batata, por exemplo. Então, vou te vender batata. Você é um produtor de batata, então você realmente vai ter batata, você vai me vender batata. Mas a ceifa não há. Safra. A safra foi ruim, não consegui vender minhas batatinhas. Bom, você agiu para aquilo. Foi uma questão atemporal. Aí vai ter todas as questões contratuais de saída, ou seja, onde você não conseguiu ofertar a batata, mas você vai dar um colateral ou algo do tipo, enfim, tem diversas coisas. E a questão jurídica da batata é simples. Eu não vou vender batatas podres. Eu poderia vender batatas podres. Nossa, eu não sei nem como é que eu errei essa palavra. Eu poderia vender batatas podres alegando que elas são batatas de fato e um botânico poderia chegar a dizer não, de fato são batatas. Porém, tem a questão jurídica das batatas também, que é uma construção social. Isso é bem importante de destacar. Obviamente, o termo batata em mercado é uma batata saudável. Eu falei isso no meu artigo sobre moeda e inflação, se não me engano. É uma batata saudável. Então, tem todas as questões contratuais e jurídicas que são construções sociais, que eu acho que vão um pouco mais além do que a gente coloca aqui. O que eu sugiro é, pessoal que se interessa por ética e faz faculdade de direito, pega essas perguntas e tenta responder de forma técnica, obviamente, e estabeleçam aí hipóteses para tentar criar respostas. Eu acho que seria bem interessante. Eu não tenho capacidade para isso, e se minha pergunta não foi satisfatória, eu sinto muito, mas é porque realmente não tenho capacidade para responder isso. Próxima pergunta. Poderia dizer quais livros de economia mainstream você recomenda ler para iniciante? Mankiw, na verdade, eu não considero, mas todo mundo fala. E é uma coisa que realmente estava na faculdade. Mas eu não... é mainstream, então Mankiw, Varian, Gujarat para econometria, Cálculo A, não lembro o nome do autor. Vou falar sobre matemática, você vai precisar estudar modelos, vai precisar estudar algumas equações de matemáticas importantíssimas. A lógica da pesquisa científica, do Popper. Deixa eu ver mais. Os clássicos, obviamente. Tu vai precisar, por exemplo, ler Walras. Eu não sei pronunciar Walras. W-A-R-L-A-S. Não sei. Pareto, tu vai precisar precisar estudar Pareto para entender o argumento. Pareto tem umas coisinhas interessantes, cara. Quando eu li Pareto, eu fiz muitas marcações. A maioria delas era discordando, mas tem algumas coisas que eu concordei que eu achei bem interessante. Pareto tu vai precisar ler também. Ricardo também é interessante. Tu vai ler bastante os clássicos, tá? Outra pergunta. Você considera as críticas de Mises, Hayek e Soto boas críticas a uma economia socialista? Economia socialista, sim. Ao socialismo, até porque Mises, no próprio livro, no final dele, ele fala assim, olha,
Se o teu argumento do socialismo é ético, então esse livro aqui não vai te satisfazer, porque minha reputação aqui é econômica. Até que o Orientação Marxista... Ah, meu Deus, eu dou risada toda vez que eu lembro. O Orientação Marxista foi fazer uma crítica à crítica do Mises e fez todo um vídeo falando nonsense para no final dizer assim, não, se tua crítica é isso, tá certo. E a crítica do Mises era aquilo mesmo. Mas isso, até os socialistas já sabem. Então, tipo, meu, qual é a crítica que você tá fazendo aqui? Que era de que não existe, de fato, mercado... Não, caramba, socialismo de mercado. Então, eu acho boas críticas, principalmente do Mises, por assim, um fator importante, tempo. Tempo é importante, porque depois, quando faz uma crítica observando as derrocadas socialistas, é um pouco mais fácil. Mas Mises foi tipo assim, não, olha, vai dar essas coisinhas aqui. E de fato tu via depois acontecendo, então eu acho interessante. Mas o argumento socialista contra o socialismo mais bem estruturado pós-Mises é o do Hoppe do livro da Teoria do Socialismo e do Capitalismo, na minha opinião. Onde ele faz uma análise praxeológica de consequências morais e consequências econômicas. Eu achei interessante, então eu aconselho. Próximo, estou lendo um livro chamado História do Pensamento Econômico. Nele tem as seguintes afirmações. É um erro recomendar austeridade fiscal em momento de profunda recessão, e a desregulamentação do setor financeiro cria um acidente prestes a acontecer. O que fundamenta essas ideias? Keynes. Eu acho que muito é Keynes pela questão... Assim, eu li Keynes na minha graduação. Eu não vou mentir para vocês. A última vez que eu li Keynes, acho que foi ano passado, que fui ler as consequências econômicas da paz. Mas eu li Keynes na minha graduação. O que eu interpretei da teoria keynesiana é o seguinte, olha, do nada as pessoas ficam otimistas, do nada as pessoas ficam pessimistas, e o mercado financeiro sempre se aproveita disso. Então, tem muito disso. Quando ele fala que o erro é recomendar austeridade fiscal, é porque, mediante a recessão, o Estado precisa atuar para que a economia continue girando, vamos assim dizer, como se fosse um motor. Tá? Óbvio, quando tu faz isso, todas as decisões mercadológicas que vão absorver essa informação estarão sendo fundadas em erro, né, em distorção mercadológica. Mas tudo bem, vamos deixar isso de lado. Então, muito do que fundamenta isso é o Keynes. E seria essa a justificativa. Não, a gente precisa rodar a economia em momentos de queda. Como as frequentes crises não expõem alguma falha gritante nesses consensos, e a resposta é o seguinte, Estado, mas não é uma resposta tipo ANCAP que culpa todo o Estado, é bem simples. Governadores, políticos em si, eles tendem a evitar ficar parados. Eles acham que, deixa eu estralar os dedos aqui primeiro, eles acham que ficar parado mediante essa crise é ruim. As pessoas vão achar que ele não está fazendo nada. Então eles tendem a agir o máximo possível, mesmo que sejam ideias falhas. Tanto é que, por exemplo, quando era muito engraçado, eu ia na faculdade, eu falava que eu era austríaco, o pessoal chegava assim, mas onde é que isso foi testado? E eu respondi, tá, mas a tua ideia foi testada várias vezes e não deu certo em nenhum lugar. Na verdade, só tem crise econômica. Só tem crise econômica. Qual é o teu argumento, na verdade, com isso? Então, a resposta é bem simples. Os governantes vão procurar continuar achando essas saídas que economistas de faculdade dão para ver se eles para ver se realmente funciona, e a tentativa e erro. O que der certo, o que não der certo, não der certo. Outra pergunta, acha que em algum vídeo passado sobre livros e seus mentores, você falou que teve... o vídeo do meu mapa de influenciadores. Você falou que teve um professor marxista. Pode contar mais sobre como se dá o conselho de diferentes professores de economia com diferentes vertentes no meio universitário? Sim. O que eu vou dizer é o seguinte, vai de pessoa para pessoa, isso é óbvio. Esse meu professor marxista era um professor técnico e sério. Ele chegava na sala de aula, ele dava aula sobre Marx, ele dava interpretação sobre Marx, e era interessante, eu gostava particularmente falando, e eu aprendia. Então, assim, ele era um professor, um exímio professor. Não, eu posso discordar da parte teórica dele, mas como um profissional acadêmico ele estava de parabéns. E também tem um professor meu ortodoxo que ele tem o mesmo comportamento. Tanto é que eu falei assim, olha, eu falei para ele assim, eu estou pensando mais na escola austríaca que parece-me interessante. Ele falou, o meu professor que é ortodoxo falou assim, olha, eu não estudo isso daí. Mas o professor X, que é esse marxista, ele é meio... como é que é o termo que se usa? Eu sempre me pergunto nesse termo. Ele é meio incomum, vamos assim dizer. Esqueci o... Não é tropical. Não sei o termo. Ele é meio incomum e ele gosta dessas coisas. Eu acho que ele vai ter um interesse em ler sobre isso. E de fato ele teve. Então é um professor que eu gosto bastante. E a relação deles são bem dependentes de professor a professor. Por exemplo, teve um professor meu que é marxista keynesiano, que pra mim foi muito desonesto, teoricamente falando, academicamente também. De tipo chegar em sala de aula, falar mal da escola austríaca, eu perguntar pra ele, tá, mas quais livros você leu
pra tu falar isso aí. É o meu famoso justifique, só que na época eu era acadêmico. Quais livros você leu pra falar isso? Assim, o que eu ouço por aí. Então, depende de pessoa pra pessoa. E eles discordam, teoricamente, mas hora ou outra estão lá na coordenação tomando um cafezinho. Então, basicamente, essa relação. Henrique, tua voz é linda. Obrigado! Obrigado, meu rei. Preferia que fosse uma menina? Sim! Mas, tudo bem. Obrigado de coração. Tá? Vou ficar uma meia hora aqui. Só porque eu gostei desse elogio. O Johan Zuzu, ele falou o seguinte: quais as melhores críticas à escola austríaca e como elas são respondidas? Nossa, que pergunta interessante. As melhores críticas, minha opinião, as melhores críticas é referente à aplicabilidade, mas não no sentido de que, nunca foi colocada, no sentido de tipo, nós temos uma fundamentação teórica sólida e muito forte. Eu sou austríaco, então eu acredito realmente nisso. E eu acredito que responde muitas coisas. Só que tem muito conteúdo novo falando de coisas repetidas. E eu também já fiz isso. Por exemplo, teve uma pessoa que perguntou pra mim: tu acha que eu devo fazer um artigo sobre economia, sobre como ela é a priorística, etc? Assim, já tem conteúdo sobre isso. Eu mesmo já fiz sobre isso. É meio saturado. Então, se for fazer isso, faça, mas já dá uma análise econômica em seguida, para mostrar como é aplicável. Já tem autores fazendo isso, tá? Então é uma crítica que está sendo respondida, e já responde a segunda parte da pergunta. Por exemplo, George Selgin, por exemplo, a Grande Depressão Americana do Rothbard, não é uma análise praxeológica, é uma análise austríaca sobre a Grande Depressão Americana. Então já se faz muito disso. Só que ainda está em passos assim de nenéns. E eu acho que o diálogo com o mainstream no sentido de que mainstream, seu método está incorreto, você não tem validade epistemológica. Porém, nós entendemos que a econometria tem uma função importante porque nós humanos já agimos partindo das experiências e que a econometria busca estabelecer relações matemáticas que são arbitrárias nossas, mas para a gente tentar interpretar o mundo da melhor forma possível e agirmos da melhor forma possível. A gente entende isso, então vamos dialogar nesse sentido, mas reformem seu método e seu argumento epistemológico, tá? A economia não é a posteriori, ela é empírica, ela é a priorística. O método empírico é sobre sensação, mas existe existe um conteúdo carregado de interpretações que você faz sobre o mundo, que são deduções de teoremas econômicos, que são a priorísticas para você então interpretar a economia e aí sim usar um método empírico para então tentar entender como agir. Eu acho que seria essa mais ou menos a crítica à escola austríaca. O Oli Marx, meu Deus, Oli Marx, vamos ver o que você perguntou aí. Num cenário de livre mercado, como se resolve o problema da falta de competição em áreas que o custo de entrada é muito alto? Primeiro ponto é que o termo problema aqui estabelecido, eu acho que ele não deveria ser colocado. Por que é um problema? Por exemplo, a competição é um problema, a falta de competição é um problema per se, ou é as consequências da falta de competição? Isso tem que ser bem colocado. Custo de entrada. O custo de entrada no livre mercado ele é igual ou menor a um custo de entrada num estado, porque existe a questão dos impostos e assim por diante. A não ser que o estado vá lá e incentive uma empresa, mas ele vai pegar imposto de todo mundo, então aumentar o custo de entrada em geral, e vai escolher arbitrariamente uma empresa. Então, querendo ou não, ele vai aumentar também o custo de entrada nesse setor, para estabelecer que uma empresa apenas se estabeleça ali nesse setor. Então, o custo de entrada ele é menor ou igual porque, enfim, o imposto pode ser bem próximo de zero e quase nem afetar, então tem essa possibilidade. Ele é menor ou igual ao custo de entrada com o Estado. Então, é um cenário, se tu acha que é um problema, é um cenário já melhor do que um cenário onde existe Estado, na minha opinião, tá? Por isso que, por exemplo, governança voluntária é uma coisa que tem que ser privada o quanto antes. Por conta do quê? Do problema da falta de competição. É complicado, sei lá, quem que vai competir, por exemplo, com a governança nossa, ó, a governança é a do Bolsonaro. Desculpa, eu imitando o Bolsonaro é ruim, vou tentar evitar fazer isso no canal, tá? Eu imitando o Mickey é bom, eu confesso, eu sei imitar o Mickey e um golfinho, mas a imitação do Bolsonaro tem que parar mesmo. Mas enfim, então o problema em si, ele só pode ser resolvido mediante apenas competição e a liberdade econômica, porque com o Estado, querendo ou não, o custo de entrada ainda é muito maior. Eu acho que não tem mais perguntas, eu acredito que seja só isso. Renan querido, né? E deixa eu apagar esse aqui, ficou ruim demais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. 33 minutos de vídeo, acho que eu posso ficar sem fazer vídeo aí por 2 anos. É isso aí. Então, galera, por hoje é só. Um grande abraço e até mais.